Um empresário frio descobre que tem um filho e encontra o amor inesperado. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O som estridente do telefone cortou o silêncio do escritório de Adriano Monteiro, às 18h30 de uma sexta-feira. Ele nem levantou os olhos da tela do computador, absorto nos relatórios financeiros que determinariam o futuro de mais uma aquisição empresarial. Monteiro Incorporações, Adriano falando. Senhor Monteiro, aqui é o Dr. Ricardo Tavares, do escritório Tavares e Associados. Preciso falar com o senhor sobre um assunto urgente. Adriano suspirou, ajustando os óculos. Mas um problema jurídico, certamente relacionado aos contratos imobiliários que movimentavam milhões todos os meses. Pode falar, doutor. Que contrato está em questão? Senhor Monteiro, não se trata de negócios, é sobre uma herança. O senhor conhecia Camila Santos? O nome o atingiu como um soco no estômago. Adriano largou a caneta, sentindo o ar escapar dos pulmões. Camila. A mulher que havia conhecido 3 anos atrás num congresso em São Paulo. 3 meses de encontros intensos, de conversas até de madrugada, de uma paixão que ele havia sufocado quando percebeu que estava se apegando demais. Sim, conhecia. Por que está falando no passado? Sinto muito informar, mas a senhora Santos faleceu em um acidente de trânsito há 2 meses. Ela deixou um testamento, e o senhor é mencionado como pai de seu filho. O mundo de Adriano desabou. Ele se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Isso é impossível. Eu não tenho filhos. Deve haver algum engano. Senhor Monteiro, temos aqui toda a documentação. Exames realizados quando a criança nasceu, por solicitação da própria mãe. Adriano sentiu as pernas fraquejarem. Filho. Ele tinha um filho. Camila havia engravidado e nunca lhe contou. Por quê? Onde está a criança? Atualmente sob os cuidados da família Santos, mas segundo o testamento, a guarda deve ser transferida para o senhor. Precisamos marcar uma reunião urgente. 2 horas depois, Adriano estava sentado numa sala de reuniões fria, encarando 3 adultos que o olhavam com uma mistura de desconfiança e desespero. À mesa, Dr. Tavares organizava uma pilha de documentos que pareciam selar seu destino. Esta é Isabela Santos, irmã de Camila, apresentou o advogado, indicando uma mulher de cerca de 25 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, olhos verdes cheios de lágrimas contidas. E estes são os pais, de Camila, Sr. Roberto e Sra. Márcia. Adriano tentou cumprimentá-los, mas a frieza era palpável. Isabela nem sequer levantou os olhos. Onde está Miguel? Perguntou, a voz rouca de emoção. Com a babá, respondeu Isabela, finalmente o encarando. Não achamos apropriado trazê-lo para esta situação. Situação? Ele é meu filho. Seu filho? Isabela se levantou, os olhos faiscando. Onde o senhor estava quando Camila passava as noites em claro com ele doente? Onde estava quando ela trabalhava 2 empregos para sustentar Miguel? Onde estava quando ela precisava de ajuda? Adriano sentiu o peso da culpa. Camila nunca havia tentado contatá-lo? Por que não havia procurado ajuda? Eu não sabia da existência dele, murmurou. Se soubesse... Camila tentou ligar para o senhor várias vezes quando descobriu a gravidez. Interrompeu Márcia, a voz embargada. Sua secretária sempre dizia que estava em reunião, ocupado demais. A lembrança o atingiu como uma punhalada. Ele havia dado instruções claras à secretária. Nenhuma ligação de Camila deveria ser transferida. Queria cortar todos os laços, evitar se apegar mais. Que idiota havia sido. Eu cometi um erro terrível, admitiu, passando as mãos pelos cabelos. Mas agora estou aqui. Quero conhecer meu filho. Conhecer? Isabela riu amargamente. Miguel não é um negócio que se pode adquirir quando convém. Ele é uma criança que perdeu a mãe e está traumatizado. Precisa de estabilidade, não de um estranho que aparece da noite para o dia. Dr. Tavares intercedeu. Legalmente, o Sr. Monteiro tem direito à guarda,
mas sugiro que façamos uma transição gradual pelo bem da criança. Ele pode visitá-lo, concedeu Roberto, o primeiro a falar. Mas Miguel fica conosco. Não vamos entregar nosso neto para um desconhecido. Sou o pai dele, Adriano insistiu, sentindo uma determinação estranha crescer em seu peito. Tenho responsabilidades. Responsabilidades. Isabela se inclinou sobre a mesa. Então prove. Prove que não vai abandoná-lo assim que descobrir que ser pai é mais difícil do que fechar um negócio. O desafio nos olhos verdes dela o incomodou de uma forma que não conseguia explicar. Havia algo na intensidade daquela mulher que o deixava nervoso. Está bem, concordou finalmente. Vamos fazer gradualmente, mas quero vê-lo amanhã. Quando saiu do escritório já era noite. Adriano dirigiu até seu apartamento de cobertura, um lugar impecável e frio onde vivia há 5 anos. Pela primeira vez, notou o silêncio sepulcral que reinava ali. Pegou o celular e cancelou todos os compromissos do fim de semana. Depois, ficou muito tempo parado na janela, olhando as luzes da cidade, pensando numa criança que nem conhecia, mas que carregava seu sangue. Miguel, seu filho. No outro lado da cidade, Isabela colocava o sobrinho para dormir pela 100ª vez desde que Camila morreu. Miguel havia acordado chorando de novo, chamando pela mãe. Ela não vai voltar, meu amor, sussurrou, acariciando os cabelos cacheados do menino. Mas eu estou aqui. Sempre vou estar. Isabela sentiu o coração apertar. Como explicar para uma criança de 2 anos que o pai que nunca conheceu agora queria fazer parte de sua vida? Quando Miguel finalmente dormiu, Isabela saiu do quarto e encontrou os pais na cozinha, ainda abalados pela reunião. Não podemos entregar Miguel para aquele homem, desabafou. Ele é frio, calculista. Ele não entende nada sobre crianças. Isa, ele é o pai. Roberto suspirou. Não temos escolha. Temos sim, podemos lutar pela guarda. Mostrar que Miguel precisa de amor, não de dinheiro. Márcia tocou no braço da filha. E se ele realmente quiser ser um bom pai? Camila escolheu ele como pai de Miguel por algum motivo. Camila estava apaixonada, rebateu Isabela. Ele a usou e descartou. Não vou deixar que faça o mesmo com Miguel. Naquela noite, enquanto Adriano pesquisava no Google como cuidar de criança de 2 anos, Isabela planejava como proteger o sobrinho do homem que considerava uma ameaça à única família que lhe restava. Nenhum dos dois imaginava que o encontro do dia seguinte mudaria suas vidas para sempre. Adriano chegou à casa da família Santos às 10 da manhã, carregando uma sacola cheia de brinquedos caros que havia comprado numa loja de departamentos. Não sabia o que uma criança de 2 anos gostava, então levou de tudo. Carros de controle remoto, blocos de montar, pelúcias importadas. A casa era simples, mas aconchegante. Jardim pequeno com flores bem cuidadas, varanda com cadeiras de plástico branco e o som de risadas infantis vindo do quintal, tão diferente de seu apartamento minimalista. Isabela abriu a porta antes mesmo que ele tocasse a campainha. Usava uma blusa simples e jeans, os cabelos soltos emoldurando o rosto. Sem maquiagem, parecia mais nova, mais vulnerável. Chegou cedo, disse sem esconder a irritação. Não consegui dormir, admitiu Adriano. Trouxe algumas coisas para Miguel. Ela olhou para a sacola com ceticismo. Ele não precisa de brinquedos caros. Precisa de atenção. Posso dar as 2 coisas. Veremos. Isabela o conduziu pela casa. Adriano notou as fotos espalhadas pela sala. Camila em vários momentos da vida, muitas com Miguel no colo. Uma dor estranha apertou seu peito. Ele havia perdido tanto tempo. Miguel, chamou Isabela parando na porta do quintal. Tem alguém aqui que quer conhecer você. Uma criança pequena engatinhou em direção a eles, parando abruptamente ao ver Adriano. Cabelos castanhos, olhos grandes e escuros como os de Camila, mas o formato do rosto era dele. A semelhança era inegável. Oi, disse Miguel escondendo-se atrás da perna de Isabela. Adriano se ajoelhou para ficar na altura do menino, o coração batendo descompassado. Oi, Miguel. Eu sou Adriano. Miguel o estudou com curiosidade infantil. Depois apontou para a sacola.
Algumas coisas para você, disse Adriano, abrindo a sacola. Quer ver? Os olhos de Miguel se arregalaram ao ver os brinquedos. Ele pegou um carrinho vermelho, examinando-o com fascinação. Isabela observava tudo com atenção, pronta para intervir ao menor sinal de problema. Mas Miguel parecia encantado com os presentes. E Adriano, havia uma ternura em seus olhos que ela não esperava ver. Eles se sentaram no chão da varanda. Miguel começou a empurrar os carrinhos. Adriano, que nunca havia brincado com uma criança na vida, tentava acompanhar. Esse aqui é o carro. Do papai, disse Miguel, entregando-lhe um carrinho azul. Ele é muito rápido. Miguel riu, um som cristalino que encheu o coração de Adriano. Isabela, que ouvia tudo da cozinha enquanto preparava suco, sentiu algo estranho no peito. A voz de Adriano havia mudado completamente quando falava com Miguel, mais suave, mais humana. Adriano apareceu na porta da cozinha, tímido. Ele é incrível, murmurou. Inteligente, esperto. Camila fez um trabalho maravilhoso. Ela era uma mãe extraordinária, concordou Isabela, a voz carregada de saudade. Dedicava cada minuto livre a ele. Eu deveria ter estado aqui, disse Adriano, observando Miguel brincar. Deveria ter conhecido ele desde de que nasceu. Deveria, confirmou Isabela, sem suavizar. Mas agora está aqui. A pergunta é por quanto tempo? Adriano a encarou. Pelo tempo que ele precisar de mim, para sempre. Fácil falar, rebateu ela. Difícil é fazer. Principalmente quando descobrir que crianças não seguem cronogramas de reuniões. Como se quisesse provar seu ponto, Miguel começou a chorar. Isabela correu para ele, pegando-o no colo. Chiu, meu amor, titia está aqui. Adriano se aproximou, sem saber o que fazer. Isabela secou as lágrimas do menino com cuidado, sussurrando palavras de conforto. Como por mágica, o choro parou. Pronto, disse ela sorrindo. Já está melhor. Adriano observou a cena com uma mistura de admiração e inveja. Isabela sabia exatamente o que fazer. Como acalmar Miguel. Como fazer com que ele se sentisse seguro. Ele não sabia nada disso. Como você aprendeu? Perguntou quando Miguel voltou a brincar. Aprendeu o quê? A ser tão boa com ele. A saber o que ele precisa. Isabela o olhou com surpresa. Não aprendi em lugar nenhum. Ele é meu sobrinho. Sempre estive aqui. Eu não sei nada sobre crianças, admitiu Adriano. Não sei como acalmá-lo quando chora. Não sei o que ele gosta de comer, não sei quais são seus medos. Então aprenda, disse Isabela, mas sua voz perdeu um pouco da dureza. Ninguém nasce sabendo ser pai. Você pode me ensinar? A pergunta a pegou de surpresa. Adriano Monteiro, o empresário bem-sucedido, estava pedindo ajuda a ela. Por quê? Perguntou desconfiada. Porque você conhece Miguel melhor que ninguém. Porque ele confia em você. E porque... Hesitou. Porque quero fazer a coisa certa desta vez. Isabela estudou seu rosto. Havia sinceridade ali, mas também medo. Medo de não ser bom o suficiente, de magoar Miguel, de falhar como pai. Está bem, disse finalmente. Mas tem regras. Quais? Primeira, Miguel vem sempre em primeiro lugar. Não importa se você tem uma reunião importante ou um negócio para fechar. Se ele precisar de você, você deve estar aqui. Concordo. Segunda, você não pode aparecer e desaparecer da vida dele. Se começar isso, tem que terminar. Não vou deixar que ele sofra uma segunda abandonada. Não vou abandoná-lo, disse Adriano com firmeza. Prometo. Terceira, você vai ter que aprender a viver no mundo dele, não o contrário. Isso significa menos terno e gravata, mais roupa que pode sujar. Menos restaurantes chiques, mais parquinho. Adriano olhou para seu terno impecável, já com algumas manchas da brincadeira com os carrinhos. Posso lidar com isso. Veremos, repetiu Isabela, mas dessa vez com menos desconfiança. Hoje é macarrão com molho, de tomate, avisou. Nada sofisticado. Perfeito, sorriu Adriano. Há quanto tempo não como macarrão? Enquanto Isabela preparava o almoço, Adriano brincou com Miguel no tapete da sala. O menino tinha uma energia inesgotável e uma curiosidade que o deixava fascinado. Depois do almoço, Miguel ficou sonolento. Isabela o levou para o quarto e Adriano o seguiu.
curioso sobre a rotina do filho. Miguel dormiu rapidamente e Adriano ficou observando o rosto sereno do filho. Parecia tão pequeno, tão frágil. Como poderia protegê-lo de todos os perigos do mundo? Vamos deixá-lo dormir, sussurrou Isabela. Eles saíram do quarto em silêncio. Na sala, Adriano se sentou pesadamente no sofá. Não sei se vou conseguir, murmurou. Conseguir o quê? Ser o pai que ele merece. Ser metade do que Camila foi como mãe. Isabela o estudou. Pela primeira vez, viu vulnerabilidade real em Adriano Monteiro. Você não precisa ser a Camila, disse sentando-se ao lado dele. Precisa ser você mesmo, o melhor de você. E se não for suficiente? Então você melhora, todos os dias. É isso que os pais fazem. Eles ficaram em silêncio, ouvindo o som da respiração tranquila de Miguel vindo do quarto. Obrigado, disse Adriano finalmente. Pelo quê? Por não ter me expulsado daqui, por me dar uma chance. Não estou fazendo isso por você, respondeu Isabela. Estou fazendo pelo Miguel, ele merece ter um pai. Mesmo assim, obrigado. 3 semanas depois, Adriano estava sentado no chão da sala dos Santos, completamente perdido. Miguel havia acordado às 5 da manhã com febre, vomitado no carro a caminho do hospital, e agora se recusava a tomar o remédio. O menino gritava empurrando a colher com antibiótico. Miguel, você precisa tomar para ficar bom, insistia Adriano, suando mais do que em qualquer reunião de negócios. Isabela apareceu na porta, voltando da farmácia com mais remédios. Havia saído para dar uma chance a Adriano cuidar sozinho do filho doente. Pelo visto, não estava indo bem. Problemas? Perguntou, tentando não sorrir da cena. Adriano de joelhos no chão, camisa amarrotada, cabelos bagunçados, tentando negociar com uma criança de 2 anos. Ele não quer tomar o remédio, disse Adriano derrotado. Já tentei, de tudo. Deixa eu ver. Isabela se aproximou e se ajoelhou ao lado deles. Ei, campeão, que tal se eu misturar o remédio com um pouquinho de suco? Miguel olhou interessado. 5 minutos depois, Miguel tomava o remédio sem reclamar, aninhado no colo de Isabela, enquanto ela cantava baixinho. Como você faz isso? Perguntou Adriano admirado. Prática, respondeu ela. E paciência. Muito paciência. Adriano se sentou no sofá, exausto. Nas últimas semanas, havia descoberto que ser pai era infinitamente mais complexo do que administrar uma empresa. Crianças não seguiam cronogramas, não respondiam à lógica e definitivamente não se importavam com sua agenda. Eu cancelei 4 reuniões hoje, murmurou. E fez certo, disse Isabela, colocando a mão na testa de Miguel para verificar a febre. Quando uma criança está doente, ela precisa dos pais. Meu sócio está furioso, disse que estou perdendo o foco. Está perdendo ou está encontrando? Adriano a olhou confuso. O que você quer dizer? Você passa 20 horas por dia pensando em trabalho. Agora tem algo mais importante para pensar. O trabalho é importante também. É como sustento vocês. Ninguém pediu para você nos sustentar, rebateu Isabela. Pedimos para você estar presente. Miguel começou a cochilar no colo dela e Isabela o ajeitou melhor, acariciando os cabelos dele. Sabe qual é a diferença entre você e a Camila? Perguntou ela mais suave. Qual? Ela sabia que ser mãe significava abrir mão de algumas coisas. Você ainda está tentando encaixar Miguel na sua vida, em vez de reorganizar sua vida em torno dele. Adriano ficou em silêncio, processando as palavras. Nas últimas semanas, havia realmente tentado manter sua rotina normal, apenas encaixando visitas ao filho entre reuniões. Não estava funcionando. Você tem a razão, admitiu, mas não sei como fazer diferente. Minha vida inteira foi construída em torno do trabalho. Então está na hora de construir uma nova vida. O telefone de Adriano tocou. Era sua secretária, provavelmente sobre a reunião que havia cancelado. Ele olhou para Miguel dormindo, depois para Isabela. Não vou atender, disse, desligando o celular. Progresso, sorriu Isabela. Eles ficaram em silêncio observando Miguel dormir. A febre parecia ter baixado e a respiração dele estava mais tranquila. Posso fazer uma pergunta?
disse Adriano. Pode. Por que você abriu mão de tudo para cuidar dele? Você é jovem, inteligente, poderia estar construindo sua própria vida. Isabela demorou para responder. Quando Camila morreu, Miguel chorava o tempo todo. Não queria comer. Meus pais estavam devastados demais para cuidar dele direito. Ela acariciou o rosto do menino. Alguém precisava ser forte por ele. Alguém precisava ser sua âncora. E você escolheu ser. Não foi uma escolha, foi instinto. Ele precisava de mim. Igual a agora ele precisa de mim, compreendeu Adriano. Exato. Miguel se mexeu no sono, murmurando algo sobre a mãe. Isabela o acalmou com sussurros suaves. Ele ainda sente falta dela, observou Adriano. Sempre vai sentir, mas está aprendendo a viver sem ela. Isabela olhou para ele. Graças a você também. Eu? Você apareceu quando ele mais precisava de uma figura paterna. Pode não perceber, mas ele está mais seguro desde que você chegou. Adriano sentiu o peito aquecer. Nas últimas semanas havia se sentido mais um estorvo do que uma ajuda. Não parece que estou fazendo um bom trabalho. Estava aqui às 5 da manhã quando ele acordou com febre. Trouxe ele para o hospital, ficou com ele o dia todo, cancelou reuniões importantes. Se isso não é ser pai, não sei o que. O celular dela tocou. Era a escola de Miguel, perguntando se ele iria no dia seguinte. Provavelmente não, respondeu Isabela. Ainda está com febre. Eu posso ficar com ele, ofereceu Adriano. Você tem aquela apresentação, amanhã, para os investidores japoneses. Adriano ficou surpreso que ela soubesse. Você ouviu quando eu falei com meu sócio? Difícil não ouvir, você estava bem estressado, sorriu ela. Mas é importante, não é? Era, corrigiu ele. Agora o importante é Miguel ficar bem. Tem certeza? Absoluta, Isabela o estudou. Havia algo diferente em Adriano. Nas últimas semanas ele havia mudado sutilmente. Menos terno e gravata, mais jeans e camiseta. Menos conversa sobre negócios, mais interesse nos desenhos animados favoritos de Miguel. Menos pressa, mais paciência. Quer saber uma coisa? Disse ela. O quê? Acho que você está se dando melhor do que imagina. Mesmo? Adriano olhou para o filho dormindo pacificamente no colo de Isabela. A ideia de Miguel perder a mãe tão cedo e ele não estar por perto o incomodava profundamente. Eu gostaria de estar aqui, disse, sempre que ele precisar. Mesmo que signifique dormir no sofá, mesmo que signifique dormir no chão. Isabela sorriu, e Adriano notou como ela ficava bonita quando sorria de verdade. Não o sorriso educado e frio que reservava para ele, mas o sorriso genuíno, caloroso. Você mudou-me, observou ela. Como assim? Quando nos conhecemos, você parecia feito de gelo, controlado, distante, frio. Agora, ela hesitou. Agora você parece humano. Não sei se isso é um elogio. É o maior elogio que posso fazer. Eles se entreolharam por um momento, e Adriano sentiu algo estranho no estômago. Não era a primeira vez que notava Isabela como mulher, mas sempre afastava esses pensamentos. Ela era a irmã de Camila, a tia de Miguel. Complicado demais. Miguel acordou nesse momento, salvando-os do momento tenso. Miguel murmurou, algo ainda sonolento. Estou aqui, campeão. Miguel sorriu e se aconchegou novamente, mas desta vez estendeu um braço para Adriano também. Sem pensar, Adriano se aproximou, e Miguel se aninhou entre ele e Isabela. Adriano olhou para Isabela, por cima da cabeça de Miguel, e viu seus próprios sentimentos refletidos nos olhos castanhos dela. Confusão, ternura, medo. Eles estavam se tornando uma família, mas nenhum dos dois sabia bem como lidar com isso. Isabela, começou ele. Chiu, ela sussurrou indicando Miguel. Ele está quase dormindo de novo. Mas Adriano sabia que ela estava evitando a conversa, assim como ele estava evitando admitir que seus sentimentos por ela estavam mudando a cada dia. Quando Miguel dormiu completamente, Isabela o colocou no berço e voltou para a sala. Adriano estava na cozinha, preparando chá. Obrigada, disse ela pegando a xícara que ele ofereceu. Por quê? Por ter ficado, por ter cancelado a reunião,
por estar tentando de verdade. Obrigado por me ensinar, por ter paciência comigo. Somos uma boa equipe, disse ela. Depois corou ligeiramente como se tivesse dito algo que não devia. Somos, concordou Adriano, e havia algo em sua voz que fez Isabela olhar para ele. O momento foi interrompido pela chegada dos pais dela voltando do trabalho. Como ele está? Perguntou Márcia preocupada. Melhor, respondeu Isabela rapidamente, afastando-se de Adriano. A febre baixou. Adriano, você ainda está aqui, observou Roberto. Não, sem certa aprovação. Bom saber que não fugiu na primeira dificuldade. Não pretendo fugir, disse Adriano. De nada. Seu olhar encontrou o de Isabela ao dizer isso, e ela sentiu o coração acelerar. Havia uma promessa naquelas palavras que ia além da paternidade. Quando Adriano finalmente foi embora, já era tarde da noite. Miguel havia acordado mais 2 vezes, mas se acalmou rapidamente ao ver o pai por perto. Ele está se apegando a você, observou Isabela na porta. É bom ou ruim? Bom, ela sorriu. Muito bom. Isabela? Sim? Obrigado por hoje. Por tudo. Não precisa agradecer. Somos família agora. Família. A palavra ecoou na cabeça de Adriano durante todo o caminho para casa. Pela primeira vez na vida, ele tinha uma família de verdade. E pela primeira vez, isso significava mais para ele do que qualquer negócio ou conquista profissional. No outro lado da cidade, Isabela se preparava para dormir, mas sua mente estava inquieta. Adriano havia mudado mesmo, e ela estava começando a vê-lo não apenas como o pai de Miguel, mas como um homem que estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Você fez o quê? Isabela quase derrubou a xícara de café ao ouvir o que Adriano acabava de anunciar. Aluguei uma casa aqui no bairro, repetiu ele, sorrindo nervoso. 3 quarteirões daqui. Quero estar mais perto de Miguel. Era segunda-feira de manhã, 2 semanas depois do episódio da febre. Adriano havia chegado cedo, como tinha se tornado seu hábito, para tomar café com a família antes de Miguel ir para a escola. Mas você tem um apartamento lindo no centro, protestou Márcia. Por que se mudar para cá? Porque lá não é um lar, respondeu Adriano olhando para Miguel, que comia uma bolacha alegremente. Aqui é onde meu filho está. É onde eu deveria estar também. Roberto baixou o jornal estudando Adriano com atenção. Isso é uma decisão muito drástica. Tem certeza de que não vai se arrepender? Tenho certeza. E o trabalho? Perguntou Isabela. Você vai ter que atravessar a cidade todos os dias. Já conversei com meu sócio. Vamos abrir um escritório satélite aqui na Zona Oeste. Faz sentido do ponto de vista comercial também. Isabela o encarou, surpresa. Adriano havia pensado em tudo, planejado cada detalhe. Isso era muito mais do que uma decisão impulsiva. Miguel bateu palmas empolgado, como se entendesse alguma coisa, mas Isabela ainda parecia preocupada. Você tem certeza de que isso é o que quer? Insistiu ela. Não está fazendo isso só por obrigação? Isabela, Adriano, a olhou diretamente. Já perdi 2 anos da vida do Miguel. Não quero perder mais nenhum dia. Havia algo na intensidade do olhar dele que fez o coração de Isabela acelerar. Ela desviou os olhos, concentrando-se em limpar a mesa. Quando você se muda? Perguntou Roberto. No final da semana. A casa está mobiliada, só preciso levar algumas coisas pessoais. Que tal irmos lá depois da escola hoje? Eu tenho algumas coisas para fazer, mentiu. Por favor, implorou Adriano. Você precisa ver se a casa é boa para o Pício e a Miguel morar. Está bem, suspirou. Mas só para ver se é segura para o Miguel. Às 4 da tarde, os 3 estavam na porta de uma casa térrea charmosa, com jardim na frente e um quintal espaçoso nos fundos. Era simples, mas aconchegante, muito diferente do apartamento minimalista de Adriano. A casa era perfeita para uma família. Sala ampla com lareira, cozinha integrada, 3 quartos e um escritório. Adriano havia claramente escolhido pensando em Miguel. Este vai ser o quarto de Miguel, disse ele, abrindo a porta de um dos quartos. Isabela observava tudo em silêncio. A transformação de Adriano era impressionante. 2 meses atrás, ele era um
Empresário frio que vivia num apartamento que parecia showroom. Agora estava planejando quartos de criança e falando sobre quintais. "O que você acha?" perguntou Adriano, se aproximando dela. "É uma casa linda", admitiu ela. "Perfeita para uma família. É o que eu espero que seja." Havia algo na forma como ele disse isso que fez Isabela olhar para ele. Seus olhos estavam fixos nela, não na casa ou em Miguel. O sol da tarde criava uma atmosfera dourada e pacífica. "Obrigado", disse Adriano de repente. "Pelo que desta vez?" "Por ter vindo, por aprovar a casa." "Eu não disse que..." "Aprovei." Seu sorriso disse. Isabela percebeu que estava realmente sorrindo e tentou disfarçar. "É uma boa casa para o Miguel", admitiu. "Ele vai ser feliz aqui." "E você? Vai vir visitar?" "Provavelmente. Alguém precisa verificar se você não está alimentando meu sobrinho só com pizza." "Ei, já aprendi a fazer macarrão." "Macarrão instantâneo não conta." Eles riram e o som pareceu ecoar pelo quintal silencioso. Era um momento simples, doméstico, mas havia uma intimidade ali que nenhum dos dois podia negar. "Posso fazer uma confissão?" disse Adriano. "Pode." "Estou nervoso. E se Miguel não gostar de dormir aqui? E se ele sentir falta de vocês?" "Ele vai sentir falta no início", disse Isabela honestamente. "Mas vai se acostumar. Crianças se adaptam mais rápido que adultos." "E você? Vai sentir falta dele?" A pergunta a pegou desprevenida. Claro que sentiria falta de Miguel. Ele havia se tornado o centro de sua vida nos últimos meses. "Vou", admitiu. "Mas sei que é o certo. Ele precisa ter um lar com o pai." "Você sempre pode vir aqui", disse Adriano suavemente. "Já sempre. Não quero atrapalhar a nova vida de vocês." "Isabela", ele se virou para ela na cadeira. "Você não é uma intrusa. Você é família. É uma das pessoas mais importantes na vida do Miguel. Sem você, nada disso seria possível. Você teria descoberto como ser pai sozinho." "Não", balançou a cabeça. "Teria cometido 1000 erros. Você me ensinou tudo. Me ensinou a ser pai." Isabela sentiu os olhos marejarem. Nas últimas semanas havia se preocupado em ficar de fora da nova vida de Miguel com o pai. Adriano e Isabela se entreolharam, sem saber o que dizer. Adriano se aproximou devagar para beijar. Lá Isabela sentiu o coração acelerar perigosamente. "Adriano, não podemos..." "Por que não?" "Porque é complicado. Porque você é o pai do Miguel. Porque eu sou a irmã da Camila." "Camila se foi", disse ele gentilmente. "E Miguel precisa de nós dois. Mas isso não é só sobre ele, é?" Isabela o olhou, vendo a vulnerabilidade em seus olhos. "Do que você está falando?" "Dos momentos quando nossos olhos se encontram. Da forma como meu coração acelera quando você sorri. De como me sinto completo quando estamos os três juntos." "Adriano, eu sei que você sente também", continuou ele. "Vi na forma como você me olha, como fica nervosa quando ficamos sozinhos." Isabela se levantou, agitada. "Mesmo que eu sentisse alguma coisa, não poderia agir. Seria uma traição à memória da Camila." "Seria?" Adriano se levantou também. "Ou seria honrar o que ela mais queria, que Miguel fosse feliz e amado." "Não é tão simples. Talvez seja mais simples do que pensamos." Eles ficaram se encarando, a tensão palpável entre eles. Era Miguel quem quebrou o momento, engatinhando de volta. Enquanto Miguel explorava os brinquedos no chão, Adriano e Isabela mantinham uma distância segura um do outro. "Preciso ir", disse ela de repente. "Prometi para minha mãe que ia ajudar com o jantar." "Isabela, sobre o que conversamos..." "Não conversamos sobre nada", disse ela rapidamente. "Você está se mudando para ficar perto do Miguel. É sobre isso que se trata." Mas mesmo enquanto dizia isso, Isabela sabia que estava mentindo. Era sobre muito mais do que Miguel, e os dois sabiam disso. Quando foram embora, Miguel tagarelava animado. Isabela ouvia tudo com um sorriso forçado, sua mente ainda processando a conversa com Adriano. Na porta de casa, Adriano se despediu como sempre, com um beijo na testa de Miguel e um aceno para ela. Mas desta vez, seus olhos demoraram mais tempo nos dela, como se quisesse dizer algo mais. "Até amanhã", disse ele. "Até amanhã", respondeu ela, sabendo que tudo havia mudado entre eles,
mesmo que ela não estivesse pronta para admitir. 2 semanas depois da mudança, Isabela estava na cozinha da nova casa de Adriano às 7 da manhã, tentando salvar uma panela de mingau queimado enquanto ele corria atrás de Miguel pelo quintal, tentando convencê-lo a se vestir para a escola. "Miguel, você precisa colocar a camiseta!" gritava Adriano segurando a roupa, enquanto o filho fugia nu da cintura para cima. "Obrigado por ter vindo me salvar de novo. Não me agradeça. É pelo Miguel." Mas enquanto dizia isso, ela evitou olhar diretamente para ele. Adriano estava de pijama, cabelos bagunçados, uma barba por fazer que o deixava mais atraente. Muito diferente do empresário impecável que ela conheceu. "Mesmo assim, obrigado. Não sei o que faria sem você." "Aprenderia", disse ela mais suave, "como todos os pais fazem." Isabela olhou para Adriano pelo retrovisor. Eles haviam caído numa rotina estranha nas últimas 2 semanas. Ela ia para a casa dele toda manhã para ajudar com Miguel. Ficava até ele ir para a escola, depois voltava à tarde para ajudar com as atividades escolares. Era como se fossem uma família de verdade, mas fingindo que eram apenas amigos cuidando de uma criança. À tarde, os 3 estavam no quintal plantando feijões em copinhos plásticos. Miguel observava a tarefa muito sério, mexendo a terra com uma colherinha e regando cada copinho com cuidado. Eles estavam sentados no chão, sujos de terra, completamente relaxados. Isabela havia trocado o vestido por uma calça jeans velha e uma blusa de algodão, o cabelo preso num rabo de cavalo desarrumado. Adriano usava uma camiseta simples e bermuda, longe de qualquer formalidade. Enquanto Miguel se distraía com seus experimentos na varanda, Adriano e Isabela ficaram sentados na grama, observando-o. "Ele está feliz", observou Adriano. "Está mesmo. Você é um bom pai, Adriano." "Ainda estou aprendendo." "Todos estão sempre aprendendo." Eles ficaram em silêncio confortável, aproveitando o sol da tarde. Era um momento simples, mas Isabela se dava conta de como se sentia bem ali, como tudo parecia certo. "Posso fazer uma pergunta pessoal?", disse Adriano. "Pode. Você nunca quis ter sua própria família? Namorar, casar, ter filhos?" Isabela demorou para responder. "Já namorei", disse finalmente. "Mas quando Camila morreu e Miguel ficou comigo, não sobrou tempo para mais nada. Não era justo com você. Foi minha escolha. Mesmo assim, você sacrificou sua vida pessoal." "Não sacrifiquei", rebateu ela. "Miguel me deu propósito, me deu amor. Não foi sacrifício." "E agora?", perguntou Adriano, olhando diretamente para ela. "Agora que ele tem um pai, você vai retomar sua vida pessoal?" A pergunta a deixou desconfortável. "Não sei, não pensei nisso. Talvez devesse pensar." "Por quê?" "Porque você merece ser feliz, completamente feliz." Havia algo na intensidade do olhar dele que fez Isabela se sentir exposta. "Eu sou feliz." "Tem certeza?" Antes que ela pudesse responder, Miguel correu de volta para eles com uma mangueira ligada. Adriano correu para pegar a mangueira e em segundos estava molhando Miguel e Isabela. "Adriano", riu Isabela, tentando se proteger. "Desculpa", riu ele, mas continuou molhando tudo. "Você está encharcado", riu Isabela. "Você também", rebateu ele, apontando para a blusa molhada dela. Miguel achou tudo muito divertido. Em poucos minutos, os 3 estavam completamente ensopados, rindo como crianças. "Acho que já regamos o suficiente por hoje", disse Adriano, finalmente conseguindo fechar a torneira. "Foi divertido", exclamou Adriano. "Vocês estão parecendo patinhos molhados", riu Isabela. Adriano olhou para Isabela com os cabelos grudados no rosto e a roupa pingando, e achou que ela nunca havia parecido tão bonita. "Vocês querem entrar para se secar?", ofereceu. "Boa ideia", concordou Isabela. "Miguel, você precisa trocar de roupa." Dentro de casa, depois de trocar Miguel e deixar ele assistindo ao desenho favorito, Adriano ofereceu roupas secas para Isabela. "Tenho algumas camisetas grandes", disse, entregando-lhe uma toalha. "E posso emprestar uma bermuda. Obrigada."
Isabela se trocou no banheiro social colocando a camiseta de Adriano, que ficou enorme nela, e uma bermuda que precisou dobrar várias vezes. Quando saiu, encontrou Adriano na cozinha, também com roupas secas, preparando chocolate quente. Para esquentar, explicou ele. Boa ideia. Ela se sentou no balcão da cozinha, balançando as pernas como uma criança. A camiseta de Adriano cheirava a ele, um perfume masculino e familiar que a deixava nervosa. Fica bem em você, comentou ele, olhando para a camiseta. Fica gigante. Fica bem do mesmo jeito. Seus olhos se encontraram, e novamente, aquela tensão familiar surgiu entre eles. Isabela desviou o olhar primeiro. Miguel está muito quieto na sala. Ele gosta de ver desenho. Devia verificar se está tudo bem. Isabela, Adriano se aproximou dela. Para de fugir. De mim. Não estou fugindo. Está sim. Toda vez que ficamos sozinhos, você arranja uma desculpa para sair de perto. Porque não é certo. O que não é certo? Conversar comigo, me olhar nos olhos. Você sabe do que estou falando. Adriano parou bem na frente dela, forçando-a a olhar para ele. Sei sim. Estou falando da mesma coisa, do que está acontecendo entre nós. Não está acontecendo nada. Está mentindo. Para mim e para você mesma. Isabela sentiu o coração acelerar. Adriano estava muito perto. Ela podia sentir o calor que emanava dele. Adriano, por favor. Por favor, o quê? Para de sentir o que sinto. Para de notar como você fica bonita quando ri. Para de desejar que isso aqui seja real. Isso o quê? Nós. Esta família. Esta vida. Isabela sentiu os olhos marejarem. Não podemos. É muito complicado. Por que tem que ser complicado? Ele tocou delicadamente no rosto dela. Miguel nos ama. Nós nos damos bem. Funcionamos juntos. E se não der certo? E se estragarmos tudo? E se der certo? Eles estavam se aproximando devagar, inevitavelmente, quando a voz de Miguel ecoou da sala. O momento se quebrou. Isabela saltou do balcão, afastando-se de Adriano. Vou ver Miguel, disse, praticamente fugindo. Adriano ficou sozinho na cozinha, o coração ainda acelerado. Quase haviam se beijado. E pelo que viu nos olhos de Isabela, ela queria tanto quanto ele. Quando Isabela voltou, já havia recuperado a compostura. Acho que preciso ir, disse. Meus pais vão estranhar se eu chegar muito tarde. Isa, obrigada pelas roupas secas. Vou devolver amanhã. Não precisa devolver. Ficam bem em você. Ela corou, pegou suas roupas molhadas e beijou Miguel para se despedir. Na porta, Adriano a acompanhou até o carro. Isabela, sobre o que aconteceu na cozinha. Não aconteceu nada, disse ela rapidamente. Boa noite, Adriano. Mas enquanto dirigia para casa, Isabela ainda sentia o toque dele em seu rosto, ainda ouvia suas palavras ecoando em sua mente. E se der certo? Era exatamente isso que a assustava. E se desse certo? E se ela se permitisse sentir o que estava sentindo? E se eles realmente pudessem ser uma família? Pela primeira vez, Isabela começou a considerar que talvez valera a pena correr o risco. Uma semana depois, a harmonia foi quebrada quando Roberto apareceu na casa de Adriano sem avisar, encontrando Isabela e ele preparando o jantar juntos, enquanto Miguel brincava no chão da cozinha. Papai? Isabela se assustou ao vê-lo. O que faz aqui? Roberto observou a cena. Isabela com o avental de Adriano, ele cortando legumes, Miguel completamente à vontade. Parecia uma família perfeita. Talvez perfeita demais. Preciso falar com vocês, disse sério. Os dois, Adriano e Isabela, trocaram olhares preocupados. As pessoas estão comentando. Comentando o quê? Perguntou Isabela. Que vocês estão morando juntos. Que Isabela passa o dia aqui. Que vocês parecem um casal. E qual é o problema? Rebateu Adriano. Estamos cuidando do Miguel. O problema é que vocês estão confundindo as coisas. Isabela é a tia dele, você é o pai. Não precisam estar colados o tempo todo. Pai, não estamos fazendo nada de errado, protestou Isabela. Não? Roberto a encarou. Então me explica por que você abandonou o curso de enfermagem. Por que cancelou a entrevista de emprego que estava marcada?
Porque sua vida gira exclusivamente em torno desta casa. Isabela empalideceu. Havia esquecido da entrevista. Eu estava ajudando com a adaptação do Miguel. A adaptação já foi feita. Miguel está bem. Você não precisa mais ficar aqui todo dia. Mas, Isabela, a voz de Roberto ficou mais suave. Você é jovem, precisa viver sua própria vida, não ser babá eterna do Miguel. Eu não sou babá, disse ela magoada. Eu amo o Miguel. Ninguém está questionando isso. Mas você está se escondendo aqui em vez de enfrentar o mundo real. Adriano intercedeu. Com todo respeito, Sr. Roberto, Isabela é fundamental para o bem-estar do Miguel. E para o meu também. Exato, Roberto o encarou. E aí está o problema. Vocês estão se apoiando demais um no outro. Isso não é saudável. Por quê? Insistiu Adriano. Por que funcionamos bem juntos? Porque vocês estão brincando de casinha. E quando a brincadeira acabar, quem vai sair machucado é o Miguel. As palavras atingiram Isabela como um tapa. Era exatamente o que ela temia. Talvez meu pai tenha razão, murmurou ela. Isabela? Não, Adriano. Talvez eu esteja atrapalhando mesmo. Você precisa aprender a ser pai sozinho. Eu não quero ser pai sozinho. Quero que você esteja aqui. Mas por quanto tempo? Ela o encarou. Até você se cansar, até conhecer alguém, até decidir que não precisa mais de mim. Isso nunca vai acontecer. Você não pode garantir isso. Roberto observou a discussão com satisfação. Estava conseguindo plantar a dúvida que precisava. Isabela, você vai comigo, disse ele. Agora. Pai, Agora. Isabela olhou para Adriano dividida. Parte dela queria ficar, lutar pelo que estavam construindo. Mas a parte racional concordava com o pai. Talvez estivesse se iludindo mesmo. Preciso me despedir do Miguel, murmurou. Na sala, Miguel protestou como se soubesse que Isabela ia embora. Isabela hesitou. Roberto a observava com atenção. Te amo muito, Miguel, disse beijando a testa dele de Miguel. Adriano acompanhou-a até a porta. Não deixe que ele faça isso, pediu baixinho. Fazer o quê? Destruir o que temos? Talvez não tenhamos nada para destruir. Você sabe que isso não é verdade. Isabela o olhou uma última vez antes de seguir o pai. Havia dor nos olhos verdes, mas também determinação. Naquela noite, Miguel chorou muito, mas acabou dormindo. Adriano ficou acordado a noite toda, pensando nas palavras de Roberto. Estavam mesmo brincando de casinha? Seus sentimentos por Isabela eram reais ou apenas uma ilusão de família perfeita? No dia seguinte, Isabela não apareceu de manhã. Adriano teve que levar Miguel para a escola sozinho, o que resultou em atraso, café da manhã queimado e muito estresse. À tarde, quando foi buscar Miguel na escola, soube por outras mães que Isabela havia comparecido a uma entrevista de emprego. A notícia o atingiu como um soco. Adriano percebeu como Miguel estava triste sem Isabela, como ele próprio estava perdido sem ela ali. A casa parecia vazia, sem vida. 2 horas depois, não aguentou mais e foi até a casa dos Santos. Encontrou Isabela no quintal ajudando a mãe a estender roupa. Precisamos conversar, disse ele. Não tem nada para conversar, disse ela finalmente. Meu pai tem razão. Preciso cuidar da minha vida. E nós não somos parte da sua vida? Vocês são a vida de vocês. Eu preciso ter a minha. Desde quando somos vocês? Éramos nós 3. Éramos uma ilusão. Adriano se aproximou baixando a voz. Você conseguiu o emprego? Consegui, começo segunda-feira. Parabéns, disse ele, mas não havia alegria em sua voz. E Miguel? Miguel tem você, tem meus pais, vai ficar bem. E eu? Eu também vou ficar bem. Isabela finalmente o olhou e ele viu lágrimas em seus olhos. Você vai encontrar alguém. Alguém mais adequada para você. Eu não quero alguém mais adequada, eu quero você. Adriano, para. Eu te amo. As palavras escaparam antes que ele pudesse se conter. Isabela deixou cair a roupa que estava segurando.
Não fala isso. Por que não? É verdade. Porque não muda nada. Muda tudo. Não posso, sussurrou ela. Não posso me arriscar a perder tudo de novo. Você não vai perder nada. Como você pode garantir? Porque eu nunca vou embora. Nunca vou abandonar você ou Miguel. Igual você nunca abandonou a Camila? A pergunta foi um golpe baixo, e ambos sabiam. Adriano recuou como se tivesse levado um tapa. Isso foi diferente. Foi? Isabela se virou para ele, o rosto molhado de lágrimas. Ou você é o tipo de homem que foge quando as coisas ficam sérias? Você sabe que não sou, mais assim. Eu não sei de nada, não te conheço há tempo suficiente. Então me dê tempo, me dê uma chance. Não posso. Ela balançou a cabeça. Não posso arriscar o coração do Miguel, nem o meu. Adriano ficou parado, observando-a recolher as roupas com mãos trêmulas. Queria forçá-la a olhar para ele, fazer com que entendesse que seus sentimentos eram reais. Mas sabia que não podia. Ela precisava chegar a essa conclusão sozinha. Miguel quer te ver, disse ele finalmente. Diga para ele que te amo e que sempre vou amar. E você? Não tem nenhum recado para mim? Isabela hesitou. Cuide bem dele, é tudo que importa. Adriano assentiu e foi embora, sabendo que havia perdido muito mais que uma babá para Miguel. Havia perdido a mulher que amava e a família que sonhara ter. 2 semanas se passaram em silêncio tenso. Isabela começara seu emprego como enfermeira no hospital da região, mantendo apenas visitas rápidas a Miguel nos fins de semana. Adriano lutava sozinho com a rotina, descobrindo o quanto dependia dela. Numa quinta-feira chuvosa, o telefone de Isabela tocou durante seu plantão. Isabela? Era Adriano, a voz tensa. Miguel está no hospital. Quebrou o braço. O mundo dela desabou. O quê? Como? Onde vocês estão? Hospital São Lucas. Ele caiu do balanço. Eu não sabia o que fazer. Estou indo. Isabela abandonou tudo e correu para o hospital onde trabalhava. Encontrou Adriano na sala de espera, o rosto pálido, a camisa manchada de sangue. Como ele está? Perguntou ofegante. Operando. Fratura simples, mas... Ele passou as mãos pelos cabelos. Isabela, ele ficou me chamando. Estava com tanta dor e eu não conseguia consolá-lo. Você fez o certo trazendo ele aqui. Não, eu falhei. Ele queria você, e eu não. Sabia onde você estava. Isabela se sentou ao lado dele, tocando sua mão instintivamente. Você não falhou. Acidentes acontecem. Ele estava brincando no balanço, e eu estava no telefone. Uma ligação de trabalho que podia ter esperado. A culpa na voz dele a tocou profundamente. Adriano, você é humano. Pais cometem erros. Você nunca teria cometido esse erro. Eu já cometi vários. Lembra quando ele ficou doente e eu nem percebi? Você que notou a febre. Eles ficaram em silêncio, as mãos entrelaçadas sem que percebessem. Quando o médico apareceu, os dois se levantaram juntos. A cirurgia foi bem sucedida, anunciou o doutor. Ele está acordando. Os pais podem ir ver. Nem Adriano nem Isabela corrigiram o engano. Miguel estava sonolento, mas sorriu ao vê-los. Isabela olhou para Adriano, vendo a emoção em seus olhos. Naquela noite, depois que Miguel dormiu no hospital, Adriano e Isabela foram tomar café na lanchonete. Obrigado por ter vindo, disse ele. Não precisa. Agradecer, é o Miguel. Não é só o Miguel, Isa, eu precisava de você também. Ela mexeu o café sem tomar, evitando olhá-lo. Como tem sido? O trabalho? Bom, diferente, mas bom. Você está feliz? Isabela demorou para responder. Estou ocupada. Não é a mesma coisa. Não, não é. Miguel sente sua falta todos os dias. E você? Sente a minha? A pergunta escapou antes que ela pudesse se conter. Adriano sorriu tristemente. Todo minuto de cada dia. Adriano, eu sei que você está tentando seguir em frente. Sei que seu pai acha que é o melhor. Mas você viu hoje? Ele se inclinou sobre a mesa. Funcionamos bem juntos. Sempre funcionamos. Uma crise não prova nada.
Prova que quando as coisas ficam difíceis, nós nos apoiamos. Não fugimos. Isabela sentiu o coração acelerar. Eu tenho medo, admitiu finalmente. De quê? De me apaixonar por você. De verdade. Você já se apaixonou. Não completamente. Então se apaixone completamente. Ele segurou sua mão. Eu prometo que vai valer a pena. Você não pode prometer isso. Posso e prometo. Isabela, eu nunca senti por ninguém o que sinto por você. Nem pela Camila. Não fale da minha irmã. Tenho que falar, porque vocês são diferentes. O que eu sentia pela Camila era paixão, intenso, mas frágil. O que sinto por você é amor verdadeiro, sólido, profundo, para sempre. Isabela sentiu lágrimas nos olhos. Como você pode ter certeza? Porque quando Miguel se machucou, a primeira pessoa que pensei em ligar foi você. Porque quando acordo de manhã, penso em você. Porque quando o vejo rindo, quero dividir esse momento com você. Adriano, porque você me fez entender o que é família de verdade. Não é só sangue ou obrigação, é escolha. Todos os dias eu escolho você. Isabela não conseguiu mais conter as lágrimas. E se der errado? E se der certo? Era a mesma pergunta que ele havia feito semanas atrás. Mas agora ela soava diferente. Soava como uma promessa. Miguel ficaria triste se nós... Miguel ficaria tristinho se você desaparecesse de nossas vidas, interrompeu Adriano. Ele precisa de você. Eu preciso de você. Você conseguiu estas 2 semanas sozinho. Consegui sobreviver. Não consegui viver. Isabela olhou para ele vendo a sinceridade em seus olhos. Durante 2 semanas havia tentado convencer-se de que podia viver sem eles. Mas hoje, quando soube que Miguel estava machucado, percebeu que estava apenas fingindo viver. Se fizermos isso, disse ela lentamente, tem que ser de verdade. Não pode ser só conveniência ou solidão. É de verdade. E tem que ser gradual por causa do Miguel. Do jeito que você quiser. E se meu pai não aprovar? Vamos conquistá-lo juntos. Isabela sorriu pela primeira vez em 2 semanas. Você tem certeza de que me quer? Com todas as minhas neuroses e medos? Especialmente por causa delas. Elas fazem parte de quem você é. E você tem certeza de que quer uma vida simples? Jantares em casa, fins de semana no parque, discussões sobre lição de casa. É a única vida que quero. Isabela respirou fundo, tomando coragem. Então, talvez possamos tentar. Tentar? Nos dar uma chance, de verdade, desta vez. Adriano sorriu, levantando a mão dela para beijá-la suavemente. Obrigado. Pelo quê? Por me dar a chance de provar que nós podemos ser felizes juntos. Ainda não provou nada, sorriu ela. Mas pode tentar. Vou passar a vida toda tentando. Quando voltaram para o quarto de Miguel, Isabela observou pai e filho juntos, sentindo o coração aquecer. Talvez Roberto estivesse errado. Talvez eles não estivessem brincando de casinha. Talvez estivessem construindo uma família de verdade. E pela primeira vez em semanas isso não a assustava mais. 1 semana depois do acidente, Miguel estava em casa com o braço engessado, sendo mimado por Adriano e Isabela. A rotina havia se normalizado. Ela trabalhava de manhã, almoçava com eles e ficava até a noite. Naquela tarde, enquanto Miguel cochilava, ele percebe tudo, murmurou ela. Crianças são muito sensíveis. Ele quer que você more aqui. Adriano, eu também quero. É muito cedo. Para nós ou para ele? Isabela suspirou. Para tudo. Precisamos ir devagar. Quanto devagar? Não sei, nunca fiz isso antes. Adriano se aproximou tocando seu rosto. Nem eu, mas sei que quero tentar. Desta vez, quando ele se inclinou para beijá-la, ela não se afastou. O beijo foi suave, hesitante, cheio de promessas não ditas. 3 semanas depois do acidente de Miguel, a vida havia encontrado um novo ritmo. Isabela oficialmente voltou à rotina diária na casa de Adriano, mas agora era diferente. Havia uma tensão doce no ar, olhares que duravam mais tempo, mãos que se tocavam acidentalmente. Era uma noite de sexta-feira. Miguel dormia tranquilamente,
o gesso já retirado quando Isabela e Adriano se encontraram na cozinha. "Quer um café?" ofereceu ele. "Quero." Enquanto Adriano preparava a bebida, Isabela observava seus movimentos. Nas últimas semanas, havia memorizado cada detalhe dele. A forma como passava a mão pelos cabelos quando estava pensativo, como sorria quando Miguel fazia alguma travessura, como seus olhos se iluminavam quando a via chegar. "No que está pensando?" perguntou, ele estendendo-lhe a xícara. "Em como tudo mudou. Para melhor. Muito melhor", admitiu ela. "Às vezes tenho medo de que seja bom demais para ser verdade." Adriano se aproximou, ficando bem perto dela. "Isabela, posso te fazer uma pergunta?" "Pode." "Se eu te beijar agora, você vai fugir de novo?" O coração dela disparou. "Não sei", sussurrou. "Quer descobrir?" Desta vez, quando ele se inclinou, ela não se afastou. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos testassem se era real. Depois se aprofundou, carregado de semanas de tensão contida. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. "Uau!" murmurou Isabela. "Foi minha primeira vez", disse Adriano. "Como assim?" "Meu primeiro beijo de amor verdadeiro." Isabela sentiu os olhos marejarem. "O meu também." Eles se beijaram novamente, desta vez com mais segurança, mais certeza. Quando pararam, Adriano encostou a testa na dela. "Eu te amo", disse ele, completamente, irrevogavelmente, para sempre. "Eu também te amo", respondeu ela, "e isso me aterroriza." "Por quê?" "Porque nunca amei assim, porque não quero estragar o que temos." "Não vamos estragar", prometeu ele. "Vamos construir juntos." No dia seguinte, acordaram no sofá, abraçados. Naquela tarde, enquanto Miguel brincava no quintal, Adriano e Isabela conversaram seriamente. "Precisamos contar para meus pais", disse ela. "Você acha que eles vão aprovar?" "Minha mãe, sim. Meu pai vai demorar mais para aceitar." "E você? Tem certeza de que é isso que quer?" Isabela olhou para ele, depois para Miguel, brincando alegremente. "Tenho certeza de que quero tentar, de verdade desta vez. Mesmo sabendo que não vai ser fácil. Principalmente por isso, as coisas que valem a pena nunca são fáceis." Adriano a puxou para um abraço. "Obrigado por me dar uma chance. Obrigada por ter mudado", respondeu ela. "Por ter se tornado o homem que Miguel precisava e que eu precisava também. Ainda estou mudando. Todos os dias." "Eu sei. E eu também." Eles ficaram abraçados, observando Miguel brincar. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, eles se sentaram na varanda. "Posso te contar algo?", disse Adriano. "Sempre. Hoje, quando Miguel te chamou de Mamãe Isa pela primeira vez, senti como se finalmente tivéssemos nos tornado uma família de verdade." "Eu senti a mesma coisa. Não tenho pressa, Isa. Podemos ir no nosso ritmo." "Qual é o nosso ritmo?" "Devagar, mas firme, construindo algo sólido." Isabela sorriu. "Gosto desse ritmo." "E eu gosto de você", disse ele, beijando-a suavemente. "Só gosta?" "Eu te amo loucamente", corrigiu ele, "mas achei que gosta soava mais romântico." Isabela riu e o som ecoou pela noite silenciosa. "Eu também te amo loucamente", disse ela, "e pela primeira vez não tenho medo disso." Quando entraram para dormir, Isabela ficou mais uma vez no sofá, mas desta vez por escolha, não por necessidade. Estavam construindo algo especial e queriam fazer certo. Na manhã seguinte, plantaram rosas brancas no jardim em homenagem a Camila. E enquanto trabalhavam juntos na terra, Adriano percebeu que nunca havia se sentido tão completo. Sua família estava finalmente completa. 2 meses se passaram em perfeita harmonia. Isabela havia praticamente se mudado para a casa de Adriano, passando apenas algumas noites na casa dos pais. Miguel crescia com a atenção constante de ambos, e Roberto finalmente começara a aceitar o relacionamento da filha. 6 meses depois do primeiro beijo, Adriano finalmente tomou coragem para dar o passo que sonhava há semanas. Era uma tarde de domingo, e ele havia deixado Miguel com Isabel para ter uma conversa importante. Bateu na porta da casa dos Santos,
com o coração disparado, carregando um pequeno embrulho no bolso. Adriano! Márcia abriu a porta com surpresa. Onde estão Isabela e Miguel? Na verdade, vim falar com vocês. Isabela está em casa com Miguel, posso entrar? Roberto apareceu na sala, ainda desconfiado apesar dos meses de convivência harmoniosa. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Não. Pelo contrário, Adriano respirou fundo. Vim pedir uma coisa muito importante. Os três se sentaram na sala onde tudo havia começado meses atrás. Mas agora a atmosfera era completamente diferente. Senhor Roberto, senhora. Márcia, começou Adriano, visivelmente nervoso. Sei que nossa história não começou da melhor forma. Sei que eu decepcionei Camila e, por consequência, decepcionei vocês. Roberto cruzou os braços, mas seu olhar havia perdido a dureza dos primeiros encontros. Mas nestes meses, continuou Adriano, aprendi o que realmente significa família. Aprendi que não se trata de sangue ou obrigação, mas de escolha. Todos os dias escolho ser pai do Miguel. Todos os dias escolho amar Isabela. Adriano, começou Márcia. Por favor, deixem-me terminar, pediu ele. Isabela transformou minha vida. Ela me ensinou a ser pai, me ensinou a amar de verdade, me ensinou que existe algo muito maior que qualquer sucesso profissional. Miguel já me chama de papai naturalmente, já chama Isabela de mamãe. Somos uma família em todos os sentidos, exceto no papel. Roberto se inclinou para a frente. O que você está pedindo? Estou pedindo a mão de Isabela em casamento, disse Adriano. Quero que ela seja minha esposa oficialmente. Quero que sejamos uma família de verdade. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Márcia estava com os olhos marejados e Roberto sorria. Você tem certeza de que pode fazê-la feliz? Perguntou o patriarca. Vou passar o resto da vida tentando. E Miguel, tem certeza de que pode ser o pai que ele precisa? Já sou o pai que ele precisa, agora quero ser oficialmente. Roberto se levantou e estendeu a mão para Adriano. Bem-vindo à família, filho. 2 semanas. Depois, numa tarde ensolarada de sábado, Adriano preparou uma surpresa para Isabela. Pediu para ela se arrumar e foi buscá-la sem revelar o destino. Para onde estamos indo? Perguntou ela no carro com Miguel no banco de trás brincando com seus brinquedos. Você vai ver. Quando chegaram ao parque onde haviam levado Miguel algumas vezes, Isabela estranhou a quantidade de carros estacionados. Tem algum evento aqui hoje? Tem sim, sorriu Adriano misteriosamente. Eles caminharam pelo parque até chegarem a um pequeno gazebo decorado com flores brancas. Lá estavam os pais de Isabela, alguns amigos próximos, colegas de trabalho dela e até Dr. Tavares. Adriano, o que é isso? Perguntou Isabela, começando a entender. Isabela Santos, você mudou minha vida completamente. Me ensinou a amar, me ensinou a ser pai, me mostrou o que realmente importa. Quer se casar comigo? Miguel bateu palmas, não entendendo completamente a situação, mas sentindo a alegria no ar. Sim, gritou Isabela antes mesmo que ele terminasse a pergunta. Quando Adriano colocou o anel em seu dedo, todos aplaudiram. Miguel correu para eles e os três se abraçaram, formando um círculo perfeito. 3 meses depois, a cerimônia foi realizada no mesmo parque, numa manhã de primavera perfeita. Isabela usava um vestido simples, mas elegante, flores brancas no cabelo. Adriano estava impecável, mas seus olhos só tinham atenção para a noiva. Miguel, vestido com um pequeno terno, carregava as alianças numa almofadinha, guiado por Márcia. Ele não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sorria para todos, sentindo a felicidade ao redor. Adriano Monteiro, disse o celebrante, aceita Isabela Santos como sua esposa, para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Aceito, respondeu Adriano, a voz embargada de emoção. Isabela Santos, aceita Adriano Monteiro como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Aceito, disse ela, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto.
Quando trocaram as alianças, Miguel aplaudiu entusiasmado, fazendo todos rirem. Pelo poder que me confere a lei, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. O beijo foi suave, cheio de promessas, selando não apenas um casamento, mas a formação oficial de uma família que já existia no coração. Um ano depois, era uma manhã de domingo, e a casa estava cheia de vida. Miguel, agora com quase 4 anos, brincava no quintal enquanto Adriano e Isabela preparavam o almoço juntos. "Em que está pensando?" perguntou Isabela, notando o olhar distante do marido. "Em como tudo começou", respondeu ele, abraçando-a pela cintura. "Uma ligação que mudou minha vida para sempre. A melhor herança que você poderia ter recebido." "Não apenas Miguel", disse Adriano, beijando seu pescoço. "Você também. Vocês dois foram minha verdadeira herança." Enquanto observavam Miguel brincar no jardim, onde as rosas brancas plantadas em homenagem a Camila floresciam lindamente, Adriano compreendeu que havia encontrado muito mais do que jamais sonhou. Sua herança inesperada não havia sido apenas um filho, havia sido uma família completa, um amor verdadeiro, e a descoberta de que as maiores riquezas da vida não podem ser compradas ou herdadas, apenas vividas, dia após dia, com as pessoas que escolhemos amar. A herança inesperada, uma história, sobre descobrir que o amor verdadeiro é a única herança que realmente importa. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.